Delegado, eu queria começar, falando sobre o Sócrates Cavalcante e dizer que o aborto, que o PL do aborto é light e não é radical. Como é que você vê essa declaração do ponto de vista de alguém que lida diariamente com investigações de casos de estupros, principalmente de vulneráveis? Todo o processo de legislação que você encontra para poder criar uma lei, ela dá sinais, ela dá recados. E principalmente no que tange à política dos preceitos secundários, a pena que eu vou implicar. Afinal, o maior discurso que nós temos por aí é que o combate ao crime é o encrudecimento da lei. Eu vou tornar essa lei maior, essa pena maior, mesmo sem resultado. E qual é o recado que essa lei passa? É muito claro, é muito óbvio que uma menina estuprada que venha cometer um aborto, que queira interromper essa gravidez não desejada, ela é pior do que o seu próprio estuprador, do que o próprio pedófilo. Se isso é algo light, então eu acredito que a gente está passando aí por um momento de desnivelamento dos princípios e conceitos sociais que estão na nossa sociedade. Eu acredito fielmente que mesmo as pessoas que são contra o aborto, e a nossa sociedade, ela permite que você seja contra o aborto. Isso é muito interessante, importante falar. Você tem esse direito de ser contra o aborto. Mesmo essas pessoas, elas não toleraram e não aceitaram você criminalizar e penalizar com mais rigor uma menina, uma vítima de estupro. E é esse recado que o parlamento, que o Congresso não percebeu. Que mesmo aqueles que são contra o aborto percebem que a iniciativa aqui tomada, ela foi muito além. Eu falo, foi uma ousadia tamanha, porque eu esperava, observando essa reação conservadorista que vivemos no nosso país hoje, realmente queriam aumentar a pena do aborto, em contraponto a uma outra discussão sobre a descriminalização do aborto. Eu acho que seria essa reação. Mas eles foram muito mais ousados, eles foram muito mais além. Eles criminalizaram crianças. E eu falo isso, crianças, porque eu preciso que todo mundo se pergunte quem é a pessoa que precisa de autorização legal para cometer um aborto no país. Porque todos nós conhecemos, ouvimos falar, ou talvez já presenciamos mulheres que cometeram aborto. Nós batemos quase a casa de 1 milhão no número de aborto no país, ou seja, um recado muito claro. Pessoas com religião, cristãos ou não cristãos, cometem aborto nesse país. Então, quem é essa pessoa que precisa se recorrer ao judiciário para pedir uma autorização para que ela possa ter o aborto legal? É exatamente aquela pessoa que o médico, que aquele hospital, clandestino ou não, que nós sabemos como funciona as clínicas de aborto no país, fala, se correr o risco de morte, eu não tenho que lidar com essa morte na minha maca. Eu estou falando de menores de idade. Eu estou falando do nosso pico de estupros com resultado de gravidez, que é de 10 a 14 anos, mais precisamente aos 13 anos. Ou seja, é uma lei que vem chamar de criminosa a pior das vítimas, a mais vulnerável das vítimas, que é a criança, que é a menina, de acordo com o Estatuto da Juventude, e que vai receber uma pena mais algoz do que o seu próprio estuprador. E veio o deputado dizer, tanto é que nem eles estão conseguindo lidar com essas críticas, que a forma de combater é dizer que essa menina, ela não vai responder por uma pena criminal, mas sim por uma medida socioeducativa. Sim, a partir dos 12 anos, essa menina pode responder por uma medida socioeducativa. Eu queria convidar as pessoas, e inclusive a quem está levantando essa bandeira, que conheçam centros de internação de menores infratores. E mais, que a gente lembre que os critérios de separação dentro desses locais envolvem, inclusive, se o crime é com violência ou grave ameaça. Ela é colocada dentro do mesmo local de crimes com violência ou grave ameaça, de menores em situação, adolescentes agora, a lei diz, em conflito da lei que praticaram homicídios, que praticaram latrocínio, que praticaram diversos crimes com violência e grave ameaça, porque ela quis interromper uma gravidez indesejada fruto de um estupro.